Olá, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. E continuando com o estudo do livro de Apocalipse, especificamente as cartas que Jesus manda ou envia às igrejas, às 7 igrejas, vamos continuar com a carta à igreja em Esmirna, que fica no capítulo 2, versículos 8 até o versículo 11. Não é uma carta muito longa, muito comprida, mas é uma carta que nos chama a atenção a ser perseverantes. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo está a encorajar aos cristãos da igreja de Esmirna. Porque a situação é que a igreja de Esmirna ficava numa colônia romana, assim que era desenvolvida economicamente e culturalmente, estava desenvolvida. E essa comunidade era absolutamente sumisa a Roma. Isso que queria dizer? Nos impostos, na idolatria, também na perseguição aos cristãos. E esse é um dos primeiros pontos fortes pela qual Jesus Cristo manda e encoraja a igreja que estava em Esmirna para que sejam perseverantes, por causa da perseguição. E a segunda a segunda razão que Jesus Cristo les anima a perseverar é porque também a comunidade judia que se encontrava situada em Esmirna também não tratavam bem os cristãos, inclusive haviam perseguições. Assim que haviam dois tipos de perseguições: aqueles que eram os seus irmãos de país, de terra, e aqueles que também eram, que os estavam como posso dizer, a subjugar o Império Romano. O Império Romano, por um lado, estava a persegui-los e os judeus também estavam a persegui-los. E é por isso que eles também se sentiam, obviamente que se sentiam tristes, se sentiam temerosos, se sentiam com muito medo por causa das dificuldades que estavam a acontecer-lhes. No versículo 8 e o versículo 9 fala: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Jesus Cristo está a dizer-lhes isso, e no versículo 8 ele começa: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último. Isso quer dizer, como estava a falar na carta anterior em Éfeso, Jesus Cristo é intemporal. Jesus Cristo não está cingido a este tempo. Assim que Jesus Cristo permanece para sempre. Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Deus encarnado. Esse é um dos mistérios que Jesus Cristo revela também a cada um de nós e às igrejas. A igreja agora especificamente em Esmirna. Eu sou o primeiro e o último. Conheço as tuas aflições, no versículo 9, e a tua pobreza. Jesus Cristo conhecia a necessidade pela qual a igreja em Esmirna estava a passar. Isso nos leva a entender de que, se assim como Jesus Cristo conhece a necessidade em Esmirna, também conhece as nossas necessidades. Que tipo de necessidade nós temos? Ele conhece e nos encoraja. E verdadeiramente ele conhece que tipo de coração nós temos. Se nós estamos e o seguimos de coração, de uma forma sincera, ou como os judeus, que ele reconhece que não são o povo de Deus, não são ricos espiritualmente, senão que está a dizer, são sinagogas de Satanás. Ele conhece verdadeiramente o nosso coração, e essa para nós é uma revelação muito importante. No versículo 10 diz: não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma coisa muito interessante de que, como já les estava a dizer, este era um povo, uma colônia do Império Romano, assim que eles estavam a sofrer perseguições por todos os lados. E Jesus Cristo os avisa: olha, durante 10 dias vocês vão sofrer perseguição, e alguns serão lançados na cárcere, na prisão, mas perseverem. Jesus Cristo está a falar-lhes do problema que lhes está a acontecer nessa altura, mas Jesus Cristo também quer fazê-los entender de que todo problema nesta terra vai passar. A questão em nós é que
se nos vamos manter fiéis até o fim. E é a isso que Jesus Cristo nos encoraja, a manter-nos fiéis até o fim, para poder alcançar a coroa da vida. Jesus Cristo está a dizer-nos: eu vou dar-lhes a coroa da vida. Mantenham-se fiéis. Este caminho não é fácil, esta caminhada é difícil muitas vezes. Sofrimos perseguições de parte de fora do nosso trabalho, na nossa escola, muitas vezes porque a nossa identidade é cristã, e às vezes sofrimos perseguições dentro do nosso lar. Eu conheço muitas pessoas que são cristãs jovens, os primeiros cristãos dentro da igreja e dentro da sua família, e na família eles foram rejeitados pelos seus pais, pelos seus irmãos, e a família, os seus pais não falam com eles. E é triste ver isso. Mas Jesus Cristo nos encoraja a ser perseverantes. E algo interessante em toda essa história: Jesus Cristo está presente na nossa vida e Ele está conosco. Ele é o maior galardão que nós possamos ter, a maior coroa que nós possamos ter: ser chamados filhos de Deus. E o versículo 11 acaba: aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. É verdade que estamos a passar por necessidade, é verdade que estamos a passar por sofrimentos aqui nesta terra. Há muita dor, há muito sofrimento, há muita injustiça. Mas Jesus Cristo nos relembra de que somos seres eternos. Somos seres que perduram para sempre. A minha questão é: onde nós queremos estar? Essa é a pergunta que muitas vezes está dentro do nosso coração: onde que eu passarei a eternidade? Se Jesus Cristo está contigo, já tens a certeza de onde. É somente permanecer até o fim, porque nós não sofreremos a segunda punição, ou sofreremos a punição da segunda morte. Quer dizer isso: passaremos por aflições nesta terra, mas a paz e a tranquilidade, a esperança, a amor na eternidade. E aqui também podemos sofrer do amor de Deus, mas na eternidade será pleno. Meus queridos irmãos, esta é a carta à igreja em Esmirna. Perseveremos, sejamos fiéis, porque aquele que é fiel, Jesus Cristo, dará a coroa da vida. Que Deus vos abençoe. Nos vemos. Tchau, tchau.